sem funcionários técnicos administrativos, muitos deles, inclusive, fazendo a sua pós-graduação. Então, é uma honra para Pernambuco, é um orgulho para o UFPE ter os campi de Recife e de Caruaru. E nós vamos fazer muito mais, porque nós temos um compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil, um desenvolvimento forte, baseado nos recursos humanos qualificados. Candidato Gilson Edmar, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Mais uma vez, o professor Anísio não respondeu a pergunta que foi feita. A pergunta era por que não foi procedida a eleição direta para os diretores. É porque não confiavam nos professores de Caruaru ou de Vitória? Qual é a diferença entre o nomeado e um diretor eleito? Por que não os professores de Caruaru, um deles ser eleito? Por que não os professores de Vitória, um deles não ser eleito? Eu acho que isso não tem sentido. Essa eleição deveria ter sido feita já há muito tempo. Dando prosseguimento, o candidato Gilson Edmar faz a pergunta ao candidato Pierre Lucena. Pierre, eu gostaria de saber qual é o seu projeto. Nós sabemos que a extensão é o elo entre a academia e a sociedade. E eu gostaria de saber qual é o seu projeto de extensão no seu programa e o que você pensa em relação à extensão na Universidade Federal de Pernambuco. 1 minuto e meio para a resposta, candidato Pierre. Professor Gilson, primeiro é preciso dizer que a extensão hoje é o primo pobre da universidade. Eu vi, por exemplo, lá no núcleo que alunos de direito desenvolvem junto à Defensoria Pública, vários estudantes dividindo apenas uma bolsa. Enquanto é muito raro você ver estudantes, por exemplo, de pesquisa e de iniciação científica, dividindo bolsas. Então, a nossa ideia é, primeiro, dar o mesmo tratamento igualitário entre a pesquisa e a extensão na universidade, inclusive modificando a legislação interna nossa, que dá acesso à redução de carga horária para professores que desenvolvem projetos de extensão. Segundo, nós queremos fazer extensão prioritariamente no entorno do campus. Eu acho que a Universidade Federal de Pernambuco tem um papel fundamental no entorno desse campus. Hoje o entorno é muito violento, nós temos várias comunidades de baixa renda ali no entorno do campus e a universidade pode ter um papel preponderante ali naquele entorno. E também, por exemplo, incluir as empresas júnior nesse papel que a extensão tem. Porque a empresa júnior, por exemplo, não é colocada nem na homepage da universidade. E hoje é um movimento estudantil que está ali, atuante, dando certo, participando. E a universidade não os reconhece. É preciso que a gente reconheça todos esses movimentos de extensão, porque apenas o que é reconhecido é um movimento mais que você tem que fazer muita burocracia, tem que preencher muito papel, seguir determinadas regras, e nem todo movimento extensionista precisa seguir essas regras burocráticas que a universidade tem. Candidato Gilson Edmar tem 30 segundos para a réplica. No nosso programa, nós temos um forte olhar para a extensão. Entre outras coisas, nós queremos criar condições para a formação profissional superior, com cidadania, para que a transferência e a difusão do conhecimento ocorram através do engajamento qualificado da comunidade interna em ações de extensão, necessárias ao desenvolvimento sustentável da sociedade. Sensibilizar e qualificar a comunidade interna e a sociedade quanto ao papel da extensão no desenvolvimento humano com responsabilidade social. Candidato Anísio Brasileiro, faça agora a sua pergunta para o candidato Pierre Lucena. Professor Pierre, fala-se muito da medida provisória número 520. Qual a sua avaliação do impacto do REUF nos hospitais universitários do Brasil e em Pernambuco, na UFPE? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, primeiro é preciso dizer que a medida provisória foi gestada junto com o Andifes lá em Brasília. Então, o reitor Amaro participou da formação dessa medida provisória também. Ele participou da reunião do Andifes, que não negou a medida provisória, e apenas 2 reitores, e o da Federal não estava incluído, negou essa medida. Eu como reitor, eu garanto que eu não vou assinar o contrato com essa empresa brasileira de prestação de serviços hospitalares por 2 motivos. Primeiro, eu não consigo acreditar que você tendo 1.300 técnicos administrativos em um regime público, que você coloque uma gestão privada dentro dessa instituição e que isso funcione. Do ponto de vista administrativo, isso ia ser um fiasco. A gente não tem nenhuma experiência semelhante no Brasil. Uma coisa é você fazer um hospital novo, como fez Eduardo Campos, com o Hospital Miguel Arraes, e colocar uma empresa privada para administrar. A outra é você pegar um hospital que já existe há décadas e que está totalmente sucateado e colocar esses funcionários sob um regime privado, porque eles fizeram uma opção de vida. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo,
Nós temos 1.300 técnicos administrativos, Aldir, lá dentro do Hospital das Clínicas. E eles fizeram uma opção de vida ao virarem funcionários públicos. Eles não fizeram uma opção de vida, não fizeram concurso, por exemplo, para virar funcionários do IMIP. Eles fizeram para virar funcionários do Hospital das Clínicas. Assim como eu, quando fiz concurso público para professor da universidade, era para ser professor da Universidade Federal de Pernambuco e não de uma faculdade privada. Então, eu sou radicalmente contra essa medida provisória e eu, como reitor, não vou assinar. Candidato Anísio Brasileiro, 30 segundos. O professor Pierre não conhece a universidade que tanto critica. Evidentemente que eu sou contra a medida provisória 520, como o professor Amaro também se posicionou contrariamente na época que ela saiu. A medida provisória 520 trata da precarização das relações de trabalho, da terceirização da força de trabalho, e isso nós somos contrários. Agora eu perguntei sobre o REUF. O REUF é um programa de reestruturação das universidades federais, dos hospitais universitários. Foram 100 milhões alocados pelo governo Lula aos 56 hospitais universitários e aqui na UFPE nós recebemos 7 milhões recentemente. Encerrou seu tempo, candidato. Candidato Anísio Brasileiro faz agora a sua pergunta ao candidato Gilson Edmar. Professor Gilson, voltemos ao debate sobre a importância das rádios AM e FM e a televisão universitária. Qual a sua proposta, qual a sua posição em relação ao papel da nossa televisão e rádios na conjuntura atual do Brasil contemporâneo? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Professor Anísio, a televisão universitária, a nossa televisão universitária que nós estamos aqui, é a mais antiga televisão educativa da América Latina. Então, é preciso ter respeito até a ela. A televisão universitária, através desse contrato atual, que foi uma coisa que eu não sei como isso se desenvolveu, porque não houve um debate dentro da universidade a respeito desse contrato com a empresa brasileira de comunicação, e nós perdemos até a concessão. A concessão agora é da empresa brasileira de comunicação, não é mais da TVU. Então, na realidade, a TVU está perdendo a sua identidade. A TVU, a Rádio AM e a Rádio FM são elementos importantíssimos, são unidades importantíssimas na universidade para a difusão do conhecimento. Através da TVU, nós poderíamos levar conhecimento da nossa universidade, gerada na nossa universidade, até o interior do estado, muito além de Caruaru, atingindo todo o estado de Pernambuco, como também as nossas rádios. A Rádio AM, ontem eu passei por lá, ela está fora do ar porque o transmissor está quebrado. A Rádio FM tem problemas também. Então, esses diagnósticos, não é que ninguém está criticando a universidade. Nós estamos querendo que a universidade seja cada vez melhor. E é através de um diagnóstico que se faz isso. Candidato Anísio Brasileiro, 30 segundos Mas para justamente, professor Gilson, a universidade está cada vez melhor. Eu não sei por que o senhor ficou 8 anos na administração e faz tanta crítica. Evidentemente que a televisão universitária é um bem. Eu queria aqui valorizar o trabalho de todos os funcionários, servidores públicos competentes da TVU e das rádios. A Rádio AM está se transferindo para o centro de convenções, a Rádio FM está se comprando um novo transmissor e nós estamos em obras aqui no prédio, que é um prédio valioso, e nós vamos cada vez mais fortalecer o sistema de rádios e televisão da nossa UFPE. Você está assistindo ao debate entre os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Lembramos que este programa está sendo transmitido simultaneamente pela rádio e pela TV e pela rádio Universitária FM. Vamos iniciar agora mais uma rodada onde candidato pergunta para candidato. Candidato Pierre Lucena faz agora a sua pergunta para o candidato Gilson Edmar. Professor Gilson, o senhor está há muito tempo na universidade e conhece muito do funcionamento. E, sistematicamente, a gente vem vendo alguns problemas de burocracia que vem piorando muito a universidade. E isso, particularmente, afeta muito os estudantes da instituição. O aluno tem que passar 1 hora na fila do Banco do Brasil para pagar uma taxa de R$1 só para conseguir um certificado, ou então aquelas filas de 2 horas na RU. E, por fim, muitos alunos se deslocam, às vezes, para a universidade e algumas aulas não acontecem e fica tudo por isso mesmo. Por que o aluno é tão maltratado na instituição? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Gilson Edmar. Veja, voltando ao problema do diagnóstico, talvez até por ser médico eu falo em diagnóstico, mas o diagnóstico é importantíssimo para a universidade. Esse diagnóstico foi feito através do Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi elaborado pelo meu candidato a vice-reitor da minha chapa. Nesse diagnóstico, se verificou, foi verificado que a universidade não tem um modelo de gestão apropriado para uma instituição pública de ensino.
tem práticas gerenciais. É necessário que se estabeleça um modelo de gestão utilizando-se ferramentas de informática que nós temos às mãos e que poderemos muito bem utilizá-la para agilizar procedimentos burocráticos, não só com estudantes, mas também com os professores e também com os técnicos administrativos. Essa agilização se faz e, segundo as informações, nós temos uma plataforma que é o SIGA. Essa plataforma, ela poderia e deveria ser utilizada na gestão da universidade, através de elementos que possa apontar o foco do problema e, em seguida, a solução para eles. 30 segundos para a réplica, candidato Pierre Lucena. Bom, professor Gilson, nossa proposta, primeiro, é diminuir radicalmente a burocracia na instituição, porque realmente penaliza todo mundo lá dentro da universidade. O aluno que passa uma hora na fila do Banco do Brasil, o professor que demora 8 meses para fazer sua progressão funcional. Por exemplo, o corpo discente não funciona à noite e a gente tem um grande contingente de alunos no período noturno. Era uma proposta de Amaro que ele não cumpriu, mais uma. E também nós vamos alargar os cursos de férias na universidade. Eu já faço isso lá no curso de administração. Há 3 anos tem curso de férias e isso eu vou implantar para a universidade toda. Candidato Pierre Lucena faz agora a pergunta ao candidato Anísio Brasileiro. Professor Anísio, nós temos sérios problemas de obras inacabadas na universidade. Eu vou citar algumas. O Cefis está em obra há 7 anos, nós temos o esqueleto lá do ginásio de educação física, a clínica escola de fisioterapia, aquele departamento de antropologia. Essas obras inacabadas se multiplicaram. Por que vocês não conseguem terminar suas obras? Candidato, minuto e meio. Na verdade, professor Pierre, mais um desconhecimento de sua parte. O que existe na UFPE são obras em andamento. Quando o professor Amaro assumiu, a universidade estava sucateada pelo governo Fernando Henrique, que não fez nada pelas instituições federais. Nós reestruturamos a prefeitura, contratando engenheiros e arquitetos. A UFPE tem hoje mais de 100 obras em andamento, inclusive essas que o senhor citou. Não é verdade que elas estão paradas, elas estão em fase de conclusão até o meio do ano. E nós temos os blocos compartilhados que estão sendo concluídos agora no final do ano, para reestruturar todas as salas de aula de todos os centros e dotar as salas de climatização, bem com uma boa estrutura para os nossos estudantes. Nós estamos construindo proximamente o biotério e o prédio de música, que será um dos mais modernos do Brasil. E nós estamos também qualificando todo o pessoal das pró-reitorias para que eles possam exercer com competência a sua função de realizar os processos licitatórios dentro dos marcos do serviço público brasileiro. Portanto, a UFPE está em pleno desenvolvimento, basta circular pelo campus, basta ir a Caruaru e Vitória para vermos uma universidade fortalecida no governo Lula, fortalecida na sua parceria com o governo de Eduardo Campos aqui em Pernambuco, fortalecida no seu papel de qualificadora de recursos humanos para o Brasil e para Pernambuco. Candidato Pierre Lucena, 30 segundos para a réplica. Bom, e uma coisa nós concordamos, realmente o governo Fernando Henrique não fez absolutamente nada pelas universidades federais. Agora também é preciso deixar claro que uma obra que era para ter terminado há 3 anos atrás, isso para mim é obra inacabada. Porque o Cefis, por exemplo, está em obra há 6 anos e nada de concluir. Isso só a reforma de fachada. E também nós precisamos discutir a questão da discriminação entre os centros. Porque tem centro ali que parece de primeiro mundo, mas tem centro que é de terceiro mundo. O tratamento discriminatório com o Cefis, o Centro de Educação e o Centro de Artes, no que se refere à sua infraestrutura, é inaceitável. Candidato Gilson Edmar faz agora a sua pergunta para o candidato Anísio Brasileiro. Professor Anísio, quando nós aceitamos e acatamos o Reúne, que foi muito bom para a universidade, abriu possibilidade de vagas, aumentou a infraestrutura, a contrapartida da universidade era a diminuição dos indicadores de evasão e retenção. Nós não estamos fazendo isso, principalmente na área de engenharia, área tecnológica, quando o Estado precisa. Na engenharia daqui de Recife, esse ano, na colação de grau que eu presidi, deveria ser 450 alunos candidato. Poderiam ser concluídos, formaram-se 125. Em Caruaru, 40 que entraram, formaram-se apenas 4. Como o senhor explica isso?
Um minuto e meio, mais candidato. uma vez o senhor demonstra desconhecimento do REUNE, o programa mais importante de reestruturação das universidades brasileiras e da UFPE. A UFPE contratou em 5 anos pelo REUNE 875 professores, 80 deles com doutorado. A UFPE contratou um número similar de técnicos administrativos. A UFPE tem uma das melhores engenharias do Brasil, que honra e dignifica todo o